Olá, seja bem-vindo a mais um Hotel Trends, o 20º. Um dia importante aqui pra gente, estamos aqui entre amigos aqui, já abrimos uma câmera ó, sem fazer suspense pro convidado, porque hoje é quase uma mesa de bar aqui pra gente conversar, ficou faltando vinho dessa vez. Ô Casa Flora, cadê o nosso vinho? Mas tudo bem, tô bem. Da última vez a gente teve, foi excelente, mas como aqui o pessoal da cerveja, né, o que é nosso amigo aqui é da cerveja ou do vinho, não sei. Eu sou dos dois. O Pedro acho que é mais do vinho também, drink, né? Tudo bem, hoje chegamos ao 20º episódio importante pra gente, né? Chegando a 20 edições, super... Começamos isso já em 2021, né, Pedro? Então aqui já no final de 2023. O que a gente vai falar hoje? Comenta aqui, porque não tem roteiro, não tem nada. É um papo aqui de mesa de bar, meu amigo. Conta pra gente aí. Pois é, hoje eu tô aqui numa figura dupla, né? De host, entrevistado, entrevistador. No final das contas a gente vai ter um papo e entender sobre mercado 2024. Eu acho que é a pauta principal. Está chegando ao finalzinho do ano, daqui a algum tempinho começa 2024. E a ideia é discutir temas relacionados à economia, oferta, desempenho, top line, bottom line, e ajudar a trazer um pouquinho de segurança sobre o que vem pela frente. Tô falando bobagem, Campolina? Não, absolutamente. O ano 2022, ou melhor, 2023, perdão, foi um ano extremamente positivo. A gente conseguiu uma evolução sobre 2022 significativa para o mercado e agora os olhos e os desafios estão em relação a 2024, né? Então, acho super interessante essa conversa e o que a gente vai debater por aqui. Importante dizer que o Campolina já foi um dos participantes aqui, já foi entrevistado por nós, hoje está aqui para contribuir com o debate. Obrigado. Rapaz aqui sempre ocupado, conseguiu achar um espacinho na agenda para vir aqui bater um papo com a gente. Obrigado. Obrigado, sempre um prazer. Legal. E importante assim, vamos falar sobre 2024, perspectivas, mas a gente vai ter aqui um fio condutor, que é o estudo Orçamentos Hoteleiros 2024, que a gente apresentou no nosso evento Hotel Trends Orçamentos, realizado em agosto. O Pedro apresentou uma versão preliminar do estudo lá, já, mas com vários dados relevantes. Hoje a gente vai falar de 2004, mas vamos falar um pouco do estudo também. E até para começar, acho que é importante a gente falar um pouco dele. Conseguimos uma amostra legal. Importante dizer que o estudo foi produzido pela Noctua, em parceria aqui com o Hoteler News. Num setor com pouca inteligência de mercado, demos a nossa contribuição, né, Pedro? E foram uma amostra bem significativa no nosso entendimento, 425 hotéis, 23 estados, 148 cidades. E além disso, você fez entrevistas individuais com executivos do setor, né, Pedro? Para também dar uma encorpada maior nessa visão, né? No final das contas, o que a gente fez foi o seguinte: quando se fala sobre orçamento, sobre o que vem pela frente no próximo ano, é importante entender um pouquinho da sensação das lideranças do nosso mercado e entender também como que a base operacional tem expectativa em relação ao próximo ano. Então foi conduzido uma sondagem com as lideranças operacionais por meio de um questionário online enviado para as principais empresas. A gente conduziu análises internas também desde a Noctua, fazendo leituras setoriais, a nossa visão do que vem pela frente, e contrastou essas informações com a própria expectativa das lideranças das séries corporativas para ter um panorama mais completo do mercado. E essa é um pouquinho da amplitude do alcance do estudo. É importante citar que o estudo é dividido em 3 partes, né? A primeira parte a gente mostra como o mercado chegou até onde estamos agora. A gente fala também um pouco do que vem pela frente e mais ainda como se preparar para chegar onde todo mundo quer chegar. Você contribuiu também um pouquinho, né, Campolina? Participei da concepção do estudo, da concepção do storytelling do que a gente criou. Então foi acho que uma oportunidade super importante também para a gente entender muito do que o mercado, e principalmente as pessoas que estão no mercado, veem o futuro e veem o momento da realização dos orçamentos que vai ser consequência no ano de 2024. Legal. Tudo sim, vamos falar de 2024, esse é o foco do episódio. Mas eu sempre costumo dizer nas apresentações que eu faço ali no roadshow da TOTS, inclusive está aqui atrás, que eu acho muito importante a gente olhar o passado
para compreender bem o presente, mas ainda projetar o futuro. E eu acho que quando eclodiu, uma palavra melhor, a pandemia, uma preocupação, acho que de todo o setor vamos voltar ao patamar que a gente tinha pré-pandemia? Eu acho que depois do que a gente viveu a partir do segundo semestre de 2022 e esse ano como um todo, acho que essa preocupação ainda existe agora, né, Pedro? Eu acho que esse tema ele deixa de ser foco, pauta das principais discussões. Falar sobre recuperação em relação a 2019, praticamente todos os mercados, a gente tem performance acima do que a gente tinha antes e isso corrigido pela inflação. A gente pode falar sobre oferta aérea, demanda aérea, principalmente doméstica, acima de 2019. Patamar de ocupação diária média dos principais mercados urbanos do país, tendo como referência o FOB. Temos também um resultado acima do que estava antes. Acima quanto? Talvez seja interessante colocar uma ordem de grandeza. Em relação ao mercado aéreo, a gente performa 5% acima em termos de oferta, em comparação com o que a gente tinha antes, isso globalmente. Quando a gente vem para o Brasil, olhando para a demanda, performa um pouquinho abaixo, 3% acima, mas ainda assim é acima, isso no horizonte de aumento tarifário relevante. Esse aumento tarifário ele se deu em ordem de grandeza na casa de 30% além da inflação. Nos mercados urbanos, a gente tem também correções tarifárias no agregado dos mercados FOB de 12% acima do que a gente performava em 2019. O mercado de lazer, olhando para grandes resorts, esses saltos são mais significativos, entre 20% e 30%. O mercado de luxo também vem com bons resultados, performando em comparação a 2019 com crescimentos de receita na casa de 60%. Aqui, sem corrigir a inflação, então você tira a inflação, mais ou menos 30%, tem aí uns 30% em termos de saldo. Então, na prática, os números são bons. E aí, Vinícius, acho que mais do que falar sobre recuperação, a questão é o que vem pela frente. Nossa base está recomposta, está acima do que estava antes, e a dúvida é onde que a gente chega agora. Legal. Quer acrescentar alguma coisa? Pois é, Pedro. Na realidade, eu queria te fazer uma pergunta. Nesse contexto de evolução versus o que a gente tem de visão econômica para 2024, isso é taxa de juros, PIB e inflação, o que você acha que a gente pode prever aí em termos de crescimento? Legal. Bom, falando sobre economia, vou tentar fazer isso de uma maneira simplista. Crescimento de demanda tem duas variáveis que eu gosto de olhar muito. Uma é PIB, crescimento econômico, e a outra se refere a juros. Por que eu gosto de olhar as duas? PIB reflete um pouco da movimentação em termos de investimento no nosso mercado, na famosa economia real. Taxa de juros está relacionado muito à expectativa. E às vezes você não tem grandes negócios acontecendo, mas a expectativa é positiva, logo viajamos pelos principais mercados e isso acaba trazendo uma movimentação interessante no nosso mercado. A grande verdade é que o crescimento econômico ele desacelera para o ano que vem. As expectativas elas estão na casa de 1 a 2, como centro de média, vamos pensar em 1,5. E ainda a gente fala sobre taxa de juros na casa de 2 dígitos. Então, não se espera grandes movimentações nos principais mercados do país. Eu acho que o resultado disso, de uma maneira muito concreta, na prática, é uma demanda que tende a evoluir pouco. Acho que isso de uma maneira macro. Não significa que todo e qualquer mercado seja aderente a essa realidade, porque a gente pode também, numa visão um pouquinho mais detalhada, falar sobre agronegócio, que vem crescendo muito mais, praças de pequeno e médio porte, que às vezes tem uma dinâmica que é diferente da realidade nacional, mas de uma maneira macro, de uma maneira ampla, a gente não espera tanto crescimento de demanda assim. Tanto para o mercado corporativo como para o mercado de lazer. Porque no mercado de lazer, vamos deixar de falar um pouco de PIB, que às vezes tem um impacto muito mais em médio e longo prazo, que é em geração de emprego, renda e propensão ao consumo. E tem outras variáveis no mercado de lazer que trazem um impacto um pouquinho mais rápido ao nosso setor. Eu gosto de olhar câmbio, e do ponto de vista de câmbio, a gente ainda vai ter um real desvalorizado na casa de R$5. Isso significa o quê? Que aquela propensão ao consumo lá fora, talvez ainda os grandes incentivos sejam domésticos para o nosso mercado. Quando a gente fala de inadimplência, a inadimplência vem crescendo um pouquinho ao longo desses últimos anos. E em ordem de grandeza, alguma coisa na casa de 70 milhões de pessoas, que é um número alto. Número alto, vamos ver, vai ser sancionado, né? Esse programa Desenrola, está para ser sancionado. Pode trazer uma perspectiva melhor aí também, né? Para esse indicador, né? Talvez sim, mas até antes de entrar nesse ponto, voltando aqui no ponto de vista macro, dólar ainda vai estimular viagens domésticas.
Inadimplência subiu um pouco, a renda vem crescendo, mas ainda não está no patamar do que estava em 2019 em valores corrigidos. Então, num cenário como esse, seja na ótica urbana ou para os grandes mercados de lazer, na verdade, a gente vê uma grande estabilização dos principais números. Logo, aumentos de demanda significativa, eu acho que eles estão fora do radar, pelo menos em curto prazo. Eu não sei a sua visão sobre isso, se é o que você também tem enxergado nos principais mercados do país, mas eu acho que do ponto de vista macro, o cenário aqui, ele provavelmente é uma evolução de demanda muito mais modesta, aqueles crescimentos de 2 dígitos que a gente viu esse ano, o ano passado, deixam de acontecer, e a dúvida é o que a gente consegue repassar agora ao setor em termos de receita, mas acho que no braço da diária e outras receitas, não no volume. Concordo plenamente com tudo que você está dizendo. Te veio de 3 anos de uma influência do que a gente chamou de efeito eu mereço, né? As pessoas ficaram trancadas, as pessoas ficaram um pouco mais reclusas, e quando tudo voltou ao normal, existiu uma onda de consumo bastante significativa que trouxe uma demanda, que trouxe uma quantidade muito maior de pessoas para o consumo, tanto de viagens, de eventos, lazer e um pouco, talvez, de negócios, que é a grande chave aí para o próximo ano. E nesse contexto, também acredito que 2024 vai ser um ano onde a gente não tenha mais grandes evoluções em se tratando de demanda. Óbvio, podem existir demandas pontuais, situações bastante específicas que você vai conseguir desenvolver e aumentar em algum segmento específico, mas no geral, quando a gente fala de corporativo e de lazer, não vejo esse aumento tão significativo. E o desafio realmente está em como fazer com que você, com uma demanda muito parecida, consiga ter uma rentabilidade muito maior, principalmente se tratando em uma situação onde os custos vão seguir subindo. É o que a gente chama de eficiência operacional. Manter a mesma demanda, trabalhar a evolução da receita junto com uma otimização de custos. Acho que esse é o desafio, né? E onde estão as oportunidades? Você que trabalhou muito tempo numa grande operadora, onde é que estão as oportunidades de ganho de eficiência operacional? A gente tem custos de distribuição que são importantes. Onde tem mais margem de manobra no seu entendimento? Acho que a primeira frase que a gente tem que lembrar sobre custos, eu escutei isso uma vez de um amigo, é que custo é igual cabelo e unha. Você tem sempre que estar cortando. Então você tem sempre que estar encontrando possibilidade de otimização. Quando a gente vai falar de aonde estão ali as oportunidades, em distribuição você tem algumas, mas a gente não pode esquecer um pouco do mix de divisão de negócio de cada hotel, aonde os custos de distribuição vão pesar, principalmente quando a gente fala de distribuição indireta, OTAs e wholesales, talvez, que vão impactar um pouco em comissão e um pouco em desconto. A gente tem uma situação que é inegável, que tem que chegar uma hora, que é a revisão de produto. Revisão de produto, o que eu estou dizendo é que muitos serviços hoje que a gente tem, uma série de processos sendo desenvolvidos, muito provavelmente vão ser substituídos por algum tipo de inteligência. A gente já vê isso acontecendo na Europa, a gente já vê muitos hotéis com tudo automatizado, com check-in automatizado. A gente, inclusive, vê hotéis oferecendo descontos em tarifa para você não ser atendido. Isso já acontece. Então, existe também uma necessidade de eficiência ali no que a gente chama de atendimento ou no que a gente chama de contato entre pessoas e seres humanos. Aqui eu não estou dizendo nem o que é certo, nem o que é correto, nem o que é negativo e positivo, mas a gente tem visto uma tendência. Até mesmo porque você já fez algumas matérias a respeito disso no Hotelier News, a gente também tem um problema de mão de obra. Então, a gente tem uma necessidade de custos e também tem um problema de mão de obra, que é um desafio bastante importante que tem que ser resolvido. E, além disso, a gente tem os grandes, Pedro sempre fala isso, as grandes dores do mercado, e essas grandes dores do mercado estão nas principais linhas de custo. E as principais linhas de custo a gente está falando o quê? De pessoas, energia e matéria-prima, talvez? Pois é, até eu lembro muito de uma fala do Alessandro em algumas conversas que a gente teve, e ele levou isso durante o evento no painel da liderança, que ele falava o seguinte:
a gente estava falando sobre custo, e eu comentava, Alessandro, como é que a gente consegue melhorar margem olhando para custo? E a resposta dele foi simples, sim. Todo o processo que eles criaram dentro da Viva ao longo dos últimos X meses, talvez mais de um ano, teve um impacto de 4 pontos percentuais na margem, revisando processos, ajudando a azeitar a operação. Então, quando a gente olha em termos de oportunidade, tem top line, tem bottom line, e eu não tenho dúvida que essa questão em relação processual, ela traz impacto importante, principalmente nos empreendimentos que são alavancados operacionalmente, ou seja, tem custo fixo alto. Resorts, leia-se nesse ponto. Acho que aqui tem espaço para melhorar resultado e para trazer uma perspectiva que era bastante interessante. Até nesse bate-papo que a gente começou agora, olhando um pouquinho para tudo que aconteceu até 2023 e o que vem pela frente, muito do que a gente tem visto até agora foi reflexo de um represamento de demanda. Então, um lazer aconteceu primeiro, as pessoas deixaram de viajar e quando abriu a portinha veio uma enxurrada de gente querendo viajar e isso traz uma performance positiva. O mercado corporativo, é verdade também que a partir do momento que o cenário foi mais concreto, ele conseguiu ter uma performance melhor e isso serve praticamente para tudo. Tem um perfil específico dentro do corporativo, que são as grandes empresas, que não necessariamente teve esse ramp-up concluído, teve essa recuperação em linha com o que a gente performava antes. Isso, de alguma maneira, pode ser uma oportunidade para 2024, principalmente nos grandes centros urbanos? Você acredita que essa demanda de grandes empresas pode voltar? Ou talvez aqui esse voltar está fora de cogitação em razão de alguma mudança até em hábitos de consumo das viagens? Posso meter o bedelho rapidinho? A gente acabou de produzir uma matéria sobre isso. E o que a gente ouviu de grandes lideranças, C-levels em grandes multinacionais, é que não volta, Pedro. Houve realmente mudanças de comportamento, corte de custos, e o cara entende que não precisa mais. Viagem bate e volta, acabou. Sim, só se for para realmente assinar um contrato, e o que a gente ouviu de todas essas lideranças é que isso aqui que a gente está aqui, essa tela aqui atrás de mim, resolve e corta muitos room nights e a preocupação até maior, assim, pelo que a gente produziu na matéria, é do setor aéreo, até mais do que a gente aqui na hotelaria. Mas grandes empresas, o que a gente mapeou nessa matéria é que não volta como era antes, realmente. Entrando em específico no segmento corporativo, principalmente dentro do mix de motel, o que a gente tem que ter muito claro é exatamente isso que você comentou. O híbrido, ele é uma realidade. Então, quer dizer que a política de viagem das empresas não vai ser a mesma política de viagem do passado. Isso é uma reunião, um bate-volta, alguma coisa que poderia acontecer em um dia, ou uma hora, ou pouco tempo, isso vai acontecer online. Isso vai acontecer da forma como a gente está aqui, sentado no estúdio conversando, e outras pessoas vão estar vendo, ou com qualquer tipo de relação parecida. Agora, ao mesmo tempo, existe um desafio por trás, que é começar a precificar o que vai chegar dessa política que foi revista nas empresas, o que a gente chama de política de viagens. Num primeiro momento, como a gente vinha de 2, 3 anos travados, o storytelling e a negociação era uma coisa muito agressiva de, olha, não tenho nada, então qualquer coisa que tiver vai fazer sentido para você e para mim. E, na minha opinião, agora é o momento onde, principalmente pelo ponto de vista do mercado da oferta, você vai ter que se posicionar muito mais em relação à precificação. O que é se posicionar muito mais a precificação? Você vai ter que ter uma análise sobre produção muito mais forte. E a partir do momento que existir uma produção significativa, talvez ir para algum tipo de reajuste ou de proposta mais agressiva pelo ponto de vista de valor, mas ao mesmo tempo, quando a gente não tem uma produção tão alta das empresas, ou tão significativa das empresas como foi no passado, a precificação muda talvez por uma precificação corporativa dinâmica. O que é isso? Você vai oferecer um desconto fixo sobre a sua tarifa dinâmica. As companhias aéreas já têm alguma coisa assim, alguns mercados já têm alguma coisa assim,
E isso vai ter que ser uma realidade. Ou você, inclusive, pode chegar num contexto de uma proposta híbrida, como é até mesmo como são as reuniões. Algum tipo de proposta fixa sobre determinada produção ou pré-requisito e uma proposta dinâmica com desconto fixo sobre uma tarifa dinâmica pública que seja mais adequada àquela empresa que não vai produzir tanto, que não vai ter uma política de viagens tão agressiva. E isso é muito provável do que elas estão encontrando, elas que eu digo, as empresas têm encontrado no mercado aéreo, porque o mercado aéreo está muito mais agressivo em termos de precificação, né? Está muito mais agressivo em termos de curto período de compra. Por exemplo, eu estava pesquisando uma tarifa de um dia para o outro da ponte aérea, essa tarifa está em 4, 3 mil reais. Inclusive chegou ao ponto de um voo para o Rio de Janeiro, fazendo escala em Santiago, custa R$ 1.500, quando que um voo São Paulo-Rio de Janeiro custa 4, 3. Não quer dizer, isso vai impactar também as empresas, isso impacta as empresas. O grande ponto aqui é que a hotelaria deveria tentar traduzir em uma estratégia essa precificação. Quer acrescentar algo, Pedro? Tô total de acordo. Até olhando o que representa as diárias negociadas do negócio hoteleiro, tanto em comparação com as tarifas públicas, como do volume gerado dentro das empresas, a gente pode falar que, em alguns casos, essa tarifa negociada está descontada em 50% em comparação com os canais públicos, e às vezes elas representam 30% a 50% do volume total produzido pelo negócio. Sim. E até aqui, tudo que a gente conseguiu produzir, ou uma parte expressiva... Grande cidade, né, obviamente. Isso em grandes cidades, principalmente nos mercados corporativos maiores. O que a gente conseguiu reposicionar foi a pública. E aí, a pública ela vai esticando e a negociada fica aqui embaixo. Chega um momento que a sua pública está num patamar que até começa a colocar em xeque a relação custo-benefício que você entrega na ponta final. E vamos lembrar que muitos dos nossos hotéis ainda são antigos e precisam de renovação. Então, não é só puxar a pública, tem que começar a olhar também aqui no negociada, porque qualquer incremento aqui vai trazer um impacto em termos de resultado muito mais expressivo do que na última linha ou na linha de cima, olhando para os canais que são os canais diretos hoje. Concordo, acho esse comentário muito, muito importante, muito propício para esse conteúdo. O que a gente vê? A gente viu principalmente que ao longo da pandemia você teve que reduzir, diminuir, tentar ali enxugar o máximo possível, e isso refletiu diretamente nos índices de qualidade, né? Quando a gente fala da qualidade dos empreendimentos, quando a gente fala da qualidade da entrega, isso foi perdido, foi sacrificado em relação à mão de obra, em relação a toda a situação que a gente viveu. E isso ainda não voltou aos níveis do passado, porém o preço já ultrapassou os níveis do passado, principalmente quando a gente fala de precificação pública. Então, existe também um grande desafio em Customer Experience, existe um grande desafio em qualidade, porque você entrega um produto muitas vezes, ou um serviço muitas vezes pior do que você entregava por um preço muito maior. Novamente foi pauta do Hoteler News. Foi pauta do Hoteler News. Dados comprovando a queda na percepção de qualidade do cliente. Fala-se aí em 3, 4, 5 pontos em relação a NPS. Eu acredito que isso vai depender muito do segmento também. Segmentos econômicos perderam muito mais, porque enxugaram muito mais. Segmentos de luxo talvez perderam um pouco menos. Eu não sei, tá? Você vai conseguir me responder com maior precisão. Mas eu lembro de uma live que a gente fez em 2021, executivo de algumas redes, e a gente falando sobre custos, ele virou e falou, não, a gente aprendeu que a gente consegue administrar um hotel econômico com 13 ou 14 pessoas. E, cara, né, se você não tem um atendimento online que funciona, né, um check-in expresso, tal, 100 pessoas e tal, a percepção do cliente vai realmente cair, né? Vai realmente cair. Mas, e na realidade, não só o B2C, o B2B Sim. Também. E eu queria complementar, inclusive usando o exemplo a colocação do Pedro e o exemplo da qualidade, dizendo que esse processo de negociação, esse processo de ir para uma negociação, ou que você tenha uma tarifa corporativa fixa, ou que você tenha uma tarifa corporativa que seja dinâmica com desconto
fixo, esse processo por si só não funciona. Ele tem que ser construído com qualidade, ele tem que ser construído com relações que sejam fortes com as grandes contas, ele tem que ser construído com relações que também sejam fortes e importantes com as TMCs, que são as grandes agências que comercializam essas grandes contas. Eles têm que vir também construídos com um atendimento que seja um atendimento muito mais rápido, muito mais tailor-made, muito mais propício para resolver o problema daquele cliente. Então, quando a gente fala do desafio corporativo, colocado pelo Pedro, de otimização das tarifas, porque as tarifas descontadas em relação às públicas chegam a até 50% em alguns casos, esse desafio não está única e exclusivamente em precificação, esse desafio está em toda a concepção comercial. Parece básico que a gente está discutindo isso, mas quando a gente vê, não acontece. Quando a gente vê em muitos exemplos, isso ainda é uma carência do setor. O setor precisa se desenvolver em relação a isso. Então, precisa se desenvolver em relação à precificação, em relação à qualidade, em relação a criar relações honestas, claras e fortes com o seu cliente. Esse cliente seja a empresa, seja um intermediário. E, obviamente, trazendo ali um atendimento que seja muito mais tailor-made, muito mais rápido às necessidades do cliente. Queria mudar um pouco a prosa, mas não tanto. Viajando o Brasil aí com a TOTVS, quando eu faço as apresentações, eu me boto um chapeuzinho de Pedro Cipriano, mostro uns dados do setor e tal, parará. Mas o que eu falo é que, assim, tudo bem, 2024, como você falou, a gente volta a ser regido pela economia, a tendência é que a demanda seja parecida, mas, assim, ao mesmo tempo que eu falo para esses hoteleiros locais lá, estávamos em Paraty há pouco tempo, Angra dos Reis, a demanda é boa, né? A base de comparação é alta. O cliente vai estar aqui no seu hotel, como estava no ano passado. Talvez você não tenha um crescimento tão expressivo quanto você teve no ano passado, mas é uma demanda alta. O cliente vai vir, né? Então a saída, como você falou brevemente, é fazer o cara gastar mais lá dentro, né? Esse ganho, essa oportunidade de aumentar a receita talvez esteja aí, né, Pedro? Eu acho que tem várias questões aqui interessantes. O comentário do Campolina, ele fala assim, olha, parece básico o que a gente está falando, mas na prática não acontece. E é verdade. Na prática, muitas vezes não acontece. Eu queria até puxar o seguinte, assim, por que não acontece? E na minha percepção, não acontece, muitas vezes, por uma falta de clareza do que a gente está vivendo e uma grande cortina de fumaça do que vem pela frente. Porque se você, na figura do proprietário, eu falar para você, se você colocar dinheiro aqui, em termos de reforma, melhorar processo, melhorar a estrutura organizacional, você vai ter esse dinheiro retornado em X tempos. Se fosse claro para as pessoas, na prática, a propensão a investir, ela é muito maior. Então, quando a gente começa a discutir economia, discutir cenários, a gente faz estudo em relação a orçamentos, a ideia é o quê? A ideia é trazer um pouquinho mais de previsibilidade do setor. De falar, olha, os principais players do mercado esperam isso. A expectativa dos grandes indicadores que a gente está analisando, ela leva a essa conclusão. E com isso, aumentar a tal confiança. Porque do ponto de vista de tomada de resultado, você tem análises técnicas e você tem confiança. Eu diria que no mix, 90% é confiança e 10% é análise técnica. As pessoas precisam se sentir seguras. E puxando isso para a sua pergunta, fala assim, nossa base é uma base mais alta. A gente está no pico histórico de eventos, de lazer, no mercado de luxo. Só o mercado corporativo que ainda não, que está descontado alguma coisa como 12% em termos de receita do que a gente performava em 2013, 2014, tendo como exemplo a cidade de São Paulo. Mas uma base mais sólida, uma base mais robusta. E olhando essa leitura setorial, que você tem uma nova oferta reduzida, você tem uma economia que não decola, mas também faz parte da dinâmica do Brasil, e a gente tem também hoje um benefício tributário que está melhorando a margem dos nossos negócios, tem uma tal janela de oportunidade para muitas dessas ineficiências que o Campolina comentou, na prática, saírem do papel. Porque eu acho que hoje, o pior momento já passou, a volatilidade ela deve ser muito menor, os grandes problemas que a gente teve no país de nova oferta deixam de acontecer, pelo menos para os principais mercados urbanos, e a gente tem uma margem mais gordinha, ajudada pelo benefício fiscal. A questão é, vamos discutir, vamos colocar isso em prática, e aí para apimentar essa discussão, a renovação
ela é um dos elementos estratégicos que poderia permitir acelerar resultado daqui para frente. Então, o Tereiro está nos ouvindo, você tem até 2027 para fazer isso, né, meu amigo? Porque depois vai perder, o benefício fiscal vai ficar mais difícil, né? Na verdade, você tem até amanhã para fazer isso. Porque entre você tomar a decisão, convencer conselho, acionista, montar projeto, aprovar projeto, colocar aquilo em prática e começar a surtir resultado, tem um certo tempinho por aí. Perfeito. Eu estava me referindo aqui no investidor patrimonial, dono de um hotel, como muitos que eu conheço aqui pelo Brasil nesse roadshow com a Tota. Era mais esse, mas sim, pensando Mas em grupos maiores e tal. Mesmo em qualquer tipo de investidor, seja patrimonial, seja um investidor, seja qualquer situação. E aproveitando a provocação do Pedro, e vou voltar para algumas coisas que ele disse, mas eu venho dizendo muito isso, principalmente com vocês, e foi até pauta de uma conversa que a gente teve com o Atelier News. Para mim, existe uma situação muito, muito, muito importante, que é uma situação de mindset. Porque as informações, elas existem. As ferramentas, elas existem. Diferente do que talvez acontecia no passado, porque no passado era difícil ter tantas informações, era difícil ter um estudo como esse, era difícil ter acesso a um sistema que fosse aplicável. Hoje em dia, pela tecnologia, pela internet, Google e tudo isso, você acessa basicamente grande parte das informações e grande parte de sistemas que são importantes. Então, se você tem a tecnologia, se você tem as informações, em tese você deveria aplicá-las. Por isso que eu acho que é um processo de mindset ou dos mercados, ou das pessoas, etc. E nesse contexto, quando você fala do investidor, quando você fala de resultado, Pedro e Vinícius, falta talvez uma visualização do quanto que aquilo vai impactar no custo do metro quadrado, do quanto que aquilo vai impactar no meu resultado operacional direto, do quanto que aquela evolução de preço feita por uma renovação vai impactar o resultado do empreendimento como um todo. Então, muito provavelmente, e faço uma provocação a vocês para ver se vocês concordam com isso, existe uma situação de mindset super importante. Totalmente de acordo. A gente tem que levar a estratégia do topo para a base, porque se isso não acontecer, não funciona. Não adianta a gente ter grandes estrategistas, mas não conseguir comunicar os principais direcionamentos para quem faz acontecer na ponta final. Então, esse mindset, que ele precisa ser mais objetivo, ele precisa ser um pouquinho mais, trazer clarezas em relação a resultado, fazer leituras que sejam leituras de macroambiente para a gente ganhar mais confiança. E aí você tem um processo, né? Um processo formativo, um processo relacionado que passa desde a academia até aos próprios treinamentos, são treinamentos internos que precisam ajudar nesse elemento. Vamos pensar o seguinte, trazer o vínculo para a pesquisa. Tinha uma pergunta lá que ela perguntava a seguinte questão: quão sólido você acredita que é o processo de orçamento no seu negócio? E metade achou sólido. A outra metade falou que tinha potencial de melhoria. E tinha potencial de melhoria em termos de sistema, de ferramentas, de suporte das empresas no processo, de acesso à informação de mercado. Então, a gente precisa também criar maneiras dessas pessoas se sentirem um pouquinho mais confiantes, porque quando a gente não é confiante, quando a gente não tem confiança, qual que é a medida mais clara de proteção? Ser conservador. Ser conservador. E quando a gente é conservador, você não busca o resultado além da curva. Então, são questões que são importantes. São importantes a gente olhar também para dentro das empresas e enxergar onde que tem potencial de melhoria. A parte formativa, ela é relevante aqui também. Tem que gostar muito mais do processo do que do resultado, né? Porque através do processo, através da conscientização, através do agir como você fala, através do processo de manter as pessoas na mesma página, através do processo de gerenciamento de tudo isso, bom, a gente vai conseguir chegar em resultados muito mais duradouros, acredito. Eu acho que isso é um desafio grande, assim, para empresas grandes, né, redes grandes como a Cor, né, que ainda tem franqueados, você tem que levar esses processos lá na ponta,
tem o proprietário, enfim. Acho que para todo mundo, né? Não, Desde isso o sem dúvida. pequeno até o... Mas quando há mais escala, né, o desafio acho que aumenta também. Não é uma crítica, quer dizer, pelo amor de Deus, mas é um desafio grande. Aparece isso na pesquisa de uma forma muito clara, porque grande parte das pessoas que responderam a pesquisa também são das redes. Então, quando a gente vê que as pessoas que responderam as pesquisas estão colocando ali que falta suporte ou falta esse tipo de ferramenta ou de evolução, ou que pode ter uma evolução, sim, a gente vai acabar remetendo às empresas maiores. Mas acredito que é uma coisa generalizada. mercado, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho, Vinícius, se você me permite, falando um pouco de redes, de empresas, etc., e tentar entender um pouco de oportunidades de oferta e desenvolvimento para 2024, Pedro. Qual que é a sua visão, qual que é a sua leitura aí do que tem para acontecer em termos de novos projetos, de novos produtos e, principalmente, acho que é a pergunta de milhões, que provavelmente as pessoas querem entender, onde é que tá aí a resposta, onde é que está o nicho, onde é que está o próximo projeto de desenvolvimento que alguém vai seguir. Eu sempre achei legal fazer o que eu faço, porque eu conversava com muita gente, eu converso com muita gente, e eu não me vejo fazendo algo diferente, essa é a verdade. E nesse sondar muitas pessoas, muitos mercados, e trazer além da percepção dos executivos, pegar um pouquinho de parâmetro, em termos macroeconômicos, enxergar na ponta como cada negócio está performando. A leitura que eu tenho hoje em relação ao desenvolvimento é a seguinte: olhando para o mercado de luxo, eu nunca vi uma propensão a estudar empreendimentos dessa natureza como a gente tem hoje. Os principais mercados, tanto urbanos quanto de lazer, eles se encontram com performances muito positivas. Então, aquele receio de queda de ocupação com a abertura dos mercados, em ordem de grandeza, ela não se materializou de uma maneira relevante. Houve algumas oscilações, mas nada que impactasse o resultado de uma maneira tão forte. E mais do que isso, o que a gente conseguiu construir de diária média ao longo desses últimos anos hoje está muito sólido no setor. A gente não perdeu, a gente não andou para trás. Então, se as ocupações são melhores do que a gente tinha em 2019, se as diárias são substancialmente melhores do que a gente tinha em 2019, e essa propensão em termos de consumo dentro do mercado brasileiro passou a ser maior, que antes a gente viajava muito mais para fora do que para o mercado doméstico, a viabilização desses projetos ela começou a ganhar mais tração. A gente tem parte disso que já vinha acontecendo em alguns centros urbanos, a exemplo de São Paulo, tem mais ou menos 8 grandes projetos em estruturação na cidade de São Paulo hoje, a gente está ajudando 2 deles. Além disso, em mercados do Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, também tem projetos importantes sendo estruturados. Interior de São Paulo também ganhando propensão, com alguns projetos em estudo e outros já anunciados. Então, de maneira objetiva, eu vejo no mercado de luxo hoje uma propensão bastante interessante na viabilização de projetos, seja em centros urbanos ou em destinos turísticos, que sejam destinos turísticos fortes. Isso aliado a tal das branded residences, também tem ganho tração no país. O mercado de lazer, saindo de luxo, olhando para grandes resorts, o volume de investimento ele ainda é pequeno no mercado mais convencional, mas isso é muito mais uma configuração do nosso setor hoje, de acesso a recurso, de política de investimento dentro dos grupos, mas os resultados já justificariam projetos que sejam projetos maiores. E aí a grande vertente em termos de estruturação tem sido ainda a tal da multipropriedade, para o bem e para o mal também. Eu acho que é um mercado forte, um mercado relevante internacionalmente. A gente tem 10 bi de dólares em vendas somente nos Estados Unidos, um histórico de 50 anos de crescimento, grandes players internacionais, o mercado financeiro presente. No Brasil eu vejo muitas oportunidades disso, mas em alguns mercados talvez a mão escapando um pouquinho e beirando a superoferta em alguns mercados. Aí para preencher o ciclo, olhando para o mercado corporativo, acho que aqui ainda a gente não chegou lá. Não chegou lá por 2 razões. A primeira é, apesar do desempenho dos hotéis ter excedido 2019, a grande verdade é que 2019, lá atrás, era a expectativa que a gente tinha de acelerar para voltar ao que era 2012, 2013. E ainda tem um descompasso.
E esse descompasso se dá entre 10% e 20% do tempo em termos de receita, dependendo do mercado. Só que além da receita, o custo operacional, ao longo desse tempo, ele explodiu. E ele é muito maior. Então, a gente tem ainda provavelmente alguma coisa como 1/3 em termos de valor a recuperar dos nossos empreendimentos para ter uma nova janela de desenvolvimento expressiva. E para isso acontecer, a economia precisa ajudar um pouquinho mais. A gente tem que ter aceleração, tanto do ponto de vista de PIB e uma taxa de juros menor para aquele tal efeito relacionado ao humor do mercado, à prospecção de negócio também bater nos nossos hotéis. Essa janela de oportunidade ainda não abriu e provavelmente não é 2024 ainda. Acho que o importante é dizer que, né, acho que para todos os setores, em comparação com o que a gente viveu uns anos atrás, essa conta aqui da viabilidade do projeto tá ficando cada vez melhor, né? A gente não vai ter principalmente mercado urbano e corporativo, a gente não vai ter uma explosão, mas os outros segmentos estão mais atrativos, realmente. E vamos pensar o seguinte, quando eu falo que essa janela de oportunidade não abre em 2024, ela não abre numa percepção estática, olhando o que os nossos hotéis vão entregar ao longo desse ano. No entanto, quem viabiliza negócios não olha de uma maneira estática, olha a perspectiva futura de resultado. E aí eu pergunto, você já esteve na cadeira de desenvolvimento? Quanto tempo demora para se estruturar um hotel no Brasil? Lá fora, às vezes 18 meses, 2 anos. No Brasil, geralmente são 4, 5. Em 4 e 5, dependendo da aposta que se faz no país, a gente tem um outro cenário. Então, vamos lá, é muito uma questão de aposta que a gente faz de país, de aposta relacionado ao setor. E aí sim, a gente provavelmente começa a se intensificar um pouquinho mais de desempenho. E Pedro, quando a gente fala de desempenho, falando em relação a modelo de negócio, você tem alguma visão específica para o que vai acontecer no desenvolvimento, se é, sendo muito, muito direto, se é administração de redes, franquias, uso de marca? Você tem alguma visão do que faz sentido nesse momento? Olha, a gente pode olhar um pouquinho para trás, até para ter uma curva de tendência. Uhum. Então, dos últimos anos para cá, a franquia ganhou muita relevância dentro das empresas. A exemplo da sua última empresa. Isso aconteceu. E eu acho que é um caminho sem volta. Até porque as franquias, elas ajudam as redes a terem mais capilaridade, a ter uma possibilidade de crescimento, que é um crescimento mais rápido. Se você tiver que colocar só capital próprio para estruturar hotéis, você cresce uma velocidade de X. Se você abre para gestão de hotéis terceiros, vai ser Y. Se além de gestão você cede marca, processos para que outras pessoas o façam, a sua capacidade de crescimento é muito maior. E as redes precisam crescer. Elas vão continuar buscando crescimento. Então, o caminho das franquias, eu acho que é um caminho inevitável. Olhando para o formato de gestão, saindo um pouquinho do arrendamento e indo para a administração, eu acho que aqui vai ser também o foco dos principais grupos. Até em razão dos passivos que a gente assumiu na figura do arrendamento, em razão do que aconteceu durante a pandemia. Hoje existe um pouco mais de seletividade para esse tipo de contrato, e esses contratos provavelmente eles vão ser assinados em mercados estratégicos, com clientes estratégicos, predominando, eu acho que entre os dois, o contrato de administração. É por aqui? Totalmente. Não, é só acrescentar, pensando aí também em produto imobiliário, né? Como é que você vê a questão do condotel? Há espaço ainda para ele? Porque acho que desde a instrução normativa lá da CVM já deu uma desacelerada nesse tipo de produto. A gente tem a multipropriedade, que você já citou, e é um produto que está sendo bem aceito no mercado. Mas o que você acha do condotel? Dos modelos de desenvolvimento, vamos lá, o condotel desacelerou, mas o Brasil desacelerou. Os nossos negócios desaceleraram. E por consequência, o condotel e qualquer outro formato de desenvolvimento hoteleiro também desacelerou. Internacionalmente, você tem a figura de fundos, de investidores patrimonialistas, de financiamento, ajudando na equação do famoso funding. E aí, vamos pensar o seguinte, esse negócio ele tem um custo de capital, tem uma perspectiva de resultado de 15. Seu custo de capital era 5, 6. Seu prazo de pagamento era próximo a 20 anos com 3 de carência. E aí, com essa engenharia financeira, o que era 15 virou 25. Esse 25 você comparava com o seu custo de oportunidade, que às vezes era de 2, 3, para colocar o seu dinheiro
na renda fixa, no banco. Local, E aí você fala pro cara, olha, você quer 3 ou quer 25? E ele olha para um país que é um país menos volátil, com uma perspectiva de crescimento mais clara. O que acontece? As pessoas investem. claro. A gente vem para o Brasil, ainda tem os 15% de resultado, às vezes 20%, quando o projeto é muito bom. Só que o custo de capital é altíssimo, então a alavancagem não acontece. E aí, a gente fica lá nos 15, 20. Só que depois a gente compara com o mercado da renda fixa, que historicamente também dava 13, 12, agora está caindo um pouquinho. Aí você fala, vou sair do 12 para o 15 e vou correr o risco do negócio. O investidor institucional não entra. Esse grande fundo internacional não entra. Quando é que isso vai mudar no Brasil? Vai demorar muito. Logo, a alternativa que a gente tem... Ficarem historicamente baixas. Então, mas historicamente baixa significa tendência. Não é bater 2 e depois repicar para 10, para 15. Precisa de consistência. Essa consistência, ela demora. Isso, estou comentando, para chegar ao investidor do Condotel. Eu não tenho dúvida que o investidor do Condotel vai continuar sendo o grande propulsor de investimento hoteleiro no Brasil, principalmente nos destinos corporativos. A questão é qual que é a janela que isso acontece. E por que eu não tenho dúvida? Porque o custo de capital desse pessoal é baixo. E aí, a lógica de estruturação, ela passa a fazer sentido. Então, olhando para um horizonte futuro, no qual as taxas de juros estão tendendo a cair, se prevê, estima alguma coisa na casa de 8, 9 de taxa de juros, e o resultado hoteleiro volta a ganhar mais robustez, mais consistência, eu não tenho dúvida que a partir desse momento o nosso Condotel volta ao mercado. Vou botar um pimentinha e STR. E o STR? Por que um Condotel e não um estúdio? Pergunta para você. A lógica do STR, eu acho que ela é distinta. Totalmente. Quando a gente olha para fora, os grandes grupos... Só um parênteses. Grava aí, pra você não perder sua linha de raciocínio. Conversando com players do setor, falando especificamente de São Paulo, a gente tem uma sobreoferta claríssima em curso. Só isso que eu queria acrescentar. O que eu ia comentar é o seguinte, quando a gente olha para fora do Brasil, muito do que se estruturou em termos de STR, do short term rental, do aluguel de curta, a média e até longa temporada, ele se deu em aproveitar um inventário existente e ocioso e se disponibilizar isso numa plataforma de distribuição para dar um uso para aquele negócio. A concepção da estruturação do negócio do ponto de vista de rentabilidade, muitas vezes, nesses outros mercados, não era o principal ponto. O investimento foi feito, o uso já estava dado. Então, é agregar uma camada de receita para algo que já tinha sido estruturado. Existe o tal do Greenfield? Existe, mas ele é muito menor do que esses processos de acoplar inventário a uma plataforma de distribuição. No Brasil, o maior motor de crescimento ele acaba sendo a incorporação. E a incorporação, assim como teve no mercado do Condotel, não necessariamente ela segue uma lógica que é operacionalmente para o entrego de resultado. Sim. Durante muito tempo, a gente viu incorporações sendo feitas porque existia uma perspectiva de venda imobiliária do ativo. E fazendo a venda, o desenvolvedor ele é remunerado nesse processo e não na operação. Quando eu olho para o short term rental, eu não estou dizendo que é um negócio que operacionalmente não vai trazer bons resultados, não é isso. Mas eu estou dizendo que é importante mudar um pouquinho da lógica. A gente não pode olhar apenas sobre o ponto de vista de incorporação. A gente vai ter que enxergar a capacidade real de entrega de resultado desse ativo. E aí, para isso acontecer, a gente vai ter que enxergar um horizonte um pouquinho mais longo. Tem bastante coisa em estruturação na cidade de São Paulo, especificamente. Parte disso já entrou no mercado e a outra parte vai ter que mostrar efetivamente qual que é o resultado para a gente ter um pouco mais de clareza de qual que é esse negócio. Só para completar um pouco da fala do nosso querido professor aí, que foi super completa, esse mercado tem um mercado, e a gente sabe em conversas com os players, que ele tem um desafio em relação à operação, que ele tem um desafio em relação ao produto e principalmente um desafio em relação à comercialização também, né? A comercialização, ela não é tão fácil. Na minha opinião, existe uma janela de oportunidades quando a gente fala de um segmento de luxo. Uma janela de oportunidades importante que, inclusive, os players não são tantos. Quando a gente vai falar de médio ou econômico, que é o estúdio dos 24 metros, 25, 26, 30,
Aí é um desafio a questão da rentabilidade disso tudo e, obviamente, o que o Pedro colocou. É só isso. Ele fala de uma forma pausada, assim, parece que vai vir a conclusão, né? Quase um guru, né? Sabe, assim, a bochechinha coradinha, olhar de serenidade. Eu Chego lá. só queria encerrar, porque a gente tem uma coisa, antes de encerrar, falar uma coisa importante aqui. Na verdade, duas, mas a segunda eu falo nos encerramentos mesmo. Que, assim, gente, tudo bem, a economia provavelmente vai andar de lado, coisas que vocês estão acostumados desde sempre. Mas o que a pesquisa nos mostrou, né, Pedro, é que há um otimismo, né? Acho que isso é uma mensagem importante. E bate ali na questão da confiança também, né? Aquilo que eu falei aqui agora há pouco. A demanda não vai crescer muito, mas ela vai estar lá, e é uma demanda alta, né? Até se eu fosse pensar em meus comentários finais, eu pensaria o seguinte: hoje a gente performa melhor do que performava em 2019. Nossa ocupação, ela está muito em linha com as ocupações históricas do país. A diária teve uma propulsão a crescimento que ela é bastante relevante. A gente olha para frente, efeitos de nova oferta não vão ser tão significativos nos principais mercados. A gente tem produtos que, apesar da margem ter perdido espaço em razão do custo, o incentivo fiscal, ele compensou essa perda de margem. Então, olhando para a caixa, os nossos hotéis eles estão muito mais fortes. O pior já passou. Daqui a tendência é uma tendência de melhoria, com a perspectiva de taxa de juros um pouco mais baixa, e o otimismo que hoje existe no mercado, ele tende a ser mais forte daqui para frente. Logo, eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade para olhar um pouquinho de todos esses problemas estruturais que a gente tem hoje e começar a dar direcionamento claro. E nesses direcionamentos, eu acho que sim, tem uma parte de gestão, tem uma parte de processo, e sim, eu acho que tem uma parte estratégica que passa muito por renovação dos nossos hotéis. Porque a renovação dos nossos hotéis, ela pode trazer aquela perspectiva de aumento de 2 dígitos reais em termos de receita muito mais claras. E esses 2 dígitos, eles são de pelo menos 20, não são 10. Eu acho que é uma mensagem que eu queria deixar para a gente discutir, refletir e ver como é que a gente consegue ainda continuar melhorando o resultado dos nossos ativos. Porina, mensagens finais, meu amigo? Bom, conversa super agradável, super produtiva, super interessante. Completando o que o Pedro está dizendo, indo pro lado que a gente tocou no início, que é o lado principalmente de eficiência operacional, de top line, etc. Na realidade, a gente precisa de criar, sim ou sim, uma cultura de competitividade e desenvolvimento. Análises críticas precisam ser feitas, análises de mindset precisam ser feitas, e a gente precisa gostar mais do processo do que do resultado. As ferramentas existem, as pessoas para ajudar existem, a tecnologia está aí. Então, é uma situação de mindset, é uma situação de direcionamento do negócio. Legal. Como eu falei, eu queria fazer mais uma colocação. Queria agradecer a todas as entidades que nos ajudaram na pesquisa. São várias, então fica ruim de citar, porque posso até esquecer alguma e posso me comprometer. Mas agradecimento a todas elas, agradecimento às redes que participaram também, nos respondentes, hotéis independentes. Foram 425 hotéis, então agradecimento a todos vocês. Procure, para ter acesso ao estudo completo, a gente fez uma divulgação recente sobre isso, mas quem ainda não teve acesso, entrar em contato com as redes sociais da Noctua Advisory, que eles encaminham, correto, Pedro? Corretíssimo. E temos também uma matéria, só buscar lá no Google, uma matéria sobre um resumo do estudo, com os insights importantes, feita pela Nayara Mateis, nossa editora. Nossos patrocinadores estão aqui atrás, queríamos agradecer também a todos eles. Sem eles a gente não faz esse episódio. Um agradecimento especial ao Rafael Chester da R1, que nos empresta essa estrutura maravilhosa aqui para a gente fazer. E é isso, pessoal. 20º entregue. Obrigado. Campolina, volte sempre. Posso estar sempre aberta para você, Pedro. Até a próxima, meu amigo. Que venha 2024. Feliz ano novo. Um abraço. Até mais.